como é que é ser um gestor público, assim, com tantos anos e com tantas mudanças, como você falou aí? É uma É um é um desafio isso desafio, aí. porque você tem que estar antenado o tempo todo, né, com as mudanças das leis, né, das coisas que acontecem, né, no país, como agora, por exemplo. Mas quando eu resolvi que eu ia para a gestão pública de cultura, você tem que ampliar. Ainda que a minha formação na arte seja o teatro, hoje eu preciso entender de música, de teatro, de dança, de artes visuais, de audiovisual, de literatura, de cultura popular, porque eu faço gestão de todas essas linguagens. Uhum. Então, a gente precisa dialogar. Então, a gente tem as nossas políticas públicas de cultura. Nós temos o nosso espaço, que é o Centro Cultural Matarazzo, que a gente então faz a administração e eu faço a gestão artística daquele lugar. Então, eu programo teatro, eu programo. E aí, no teatro vai música, teatro, dança. Aí, eu programo as ações da biblioteca. Eu digo assim, equipe, né? Então, a gente Certo. tem que conversar com a área de literatura. Aí, você tem que conversar com as artes visuais, porque a gente tem a galeria. Aí, você tem o cinema, sala de cinema Condensa Filomena Matarazzo. Você tem que conversar com quem produz cinema na cidade. Tem também Então cinema. você precisa conversar com todas essas áreas e fora isso, você precisa fazer a programação desses espaços, entender como é que funciona essa programação e colocar essa programação para o público. Nossa, é um E trabalho árduo fora os aí. que vêm, né, isso a gente está dizendo do que a Do cidade do produz, que a né, cidade produz. administrar e fazer com Aham. que os artistas tenham acesso. E aí a gente tem que receber a produção de fora. E a gente trabalha com editais, Rosa, então edital, você precisa entender das leis, e aí você constrói editais e as pessoas vão e se inscrevem e vão concorrer àquele recurso que a gente está disponibilizando para ele poder produzir os espetáculos dele. Então isso é diário. Você tem que trabalhar desde aquele que está iniciando até aquele que já está no nível de excelência na sua produção. A gente lida com todos, aqueles que estão acessando a arte e aqueles que estão trabalhando profissionalmente. Então a gente tem assim, por exemplo, a área da música. É extremamente potente em É Prudente. Você verdade. tem músicos profissionais que Excelentes. tocam em É verdade. orquestras, que tocam fora do país. E aí você tem o teatro, que tem uma cena interessante, a gente tem o FENTEP, que é um festival nacional de Uhum. teatro enorme, já fomos um dos maiores do Brasil, já tivemos um Hum. recurso de 2 milhões de orçamento FENTEP. A Nossa. gente tem várias escolas de dança na cidade que trabalham a formação, mas a gente também tem grupos de pesquisa de dança. Você tem uma cena de cultura urbana hoje muito forte, o pessoal da rua, Uhum. né? Você tem os slams, você tem o pessoal que trabalha com cultura de rua, o street, você tem o grafite. Você tem uma cena cultural na cidade que você precisa olhar como gestor, né? Você não Verdade. pode, não entra o meu gosto pessoal. Se fosse assim, eu só programaria teatro porque é minha área. Mas aí, Exatamente. como gestor, você precisa olhar para tudo isso e entender que a cidade precisa se desenvolver culturalmente e quais são as ferramentas que você vai trazendo para as pessoas acessarem e se desenvolver culturalmente. Que Então, é um legal. trabalho árduo de você tem que estudar muito, você tem que estar atento ao que está acontecendo, para você também caminhar junto com a arte que, né, se reinventa o tempo todo, né? O artista ele é um ser que está sempre à frente do tempo, É é verdade. questionador, é crítico, e É. você precisa estar antenado a isso. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?